Então, hoje o tema é o ideal em ser com o narcisista. Ser com aquela pessoa que ela é narcisista. Então, poderia pensar assim, o que sugere esse tema? Sugere pensar como é que seria a forma ideal para lidar com aquela pessoa que me causa sofrimento, que eu imagino que ela tenha algum problema nesse sentido de ser narcisista. Então, o ideal, que seria aquela ideia que você tem, o que você pensaria que seria melhor para lidar com essa pessoa que você tem convivência, que está próxima de você. A maneira melhor do que fazer, qual atitude tomar mediante a isso. A atitude mediante a isso está relacionado com a experiência. Porque você tem que ter experiência de como que geralmente acontece nessas situações. Porque são situações diversas. As pessoas, eu tenho visto assim, tratando muito essa questão do narcisista como se o narcisista trouxesse regras, maneiras concretas, rígidas, de você lidar para todo aquele que você dá esse nome, falando, isso aqui é um narcisista, então siga essa tábua de leis aqui e pronto. Não é assim. Não é. E é o que mais tem. Então por isso que tem a ver com a experiência que eu estou falando aqui. Na experiência de observação daquilo que já viveram, daquela ideia de quem já viveu sobre isso, do que você pode aprender, do que você já viveu sobre isso. E se você é uma pessoa que está nessa situação, se você buscar nas suas memórias, tem muitas coisas para você concluir, para você entender, para você observar. Você tem um histórico. E às vezes são memórias que estão ali de escanteio, adormecidas. Até porque você prefere não ficar pensando nisso, né? E é entendível que realmente não é interessante ficar remoendo tais tipos de memórias que provavelmente são ruins. Mas se você está num momento de despertamento, de entendimento, de que você pode melhorar sua condição de vida, talvez isso te dê estrutura. Te dê estrutura para esse momento de lembrança, para aprendizado do que já ocorreu na sua vida. E isso vai trazer elementos sensíveis que vão constituir conhecimento para você, para lidar com a situação. Então vai designar conhecimento através até da sua prática, porque você viu isso na prática, ou talvez você tenha visto isso até dado momento em prática. Você viu isso, estava do seu lado, ou está ainda do seu lado. Então você tem vários elementos aí para você levantar e para te preencher em entendimento da situação. E esse ente que a gente fala, que traz essa perturbação, esse transtorno, ou que está nesse sentido, ou parece que traz isso, você pode identificar aqui. Às vezes você ainda não imagina que seja isso, mas é aquela pessoa que causa sofrimento a você, e ela traz um ar de grandiosidade. Você pode identificar isso. Aquela pessoa que sempre traz esse ar de grandiosidade, ela não demonstra empatia, ou demonstra empatia.
mas ela demonstra uma empatia falsa. Pode ser uma empatia voltada para a grandiosidade dela. E aí cabe você aguçar o seu entendimento. Tá vendo como é tanta coisa pode estar envolvida, e que numa psicoterapia o terapeuta ele pode ajudar, pode auxiliar a entender isso, coisas que ainda estão ocultas, que aí você ainda não está enxergando, e com responsabilidade, porque se é um profissional, ele tem uma responsabilidade e uma bagagem de conhecimento. Então eu faço um alerta para cuidado de quando você procura tal auxílio, né? Uma pessoa que vive com necessidade de admiração, você percebe que tem uma autoestima um tanto vulnerável. Você pode perceber nessa mesma pessoa que ela procura meios para se defender nisso que mantém direcionado para a sua autoimagem. Então ela busca defesas. Você percebe que ela tem necessidade de criar situações que não deixam de ser falsas sobre a sua grandeza. Ela fica criando, tem essa necessidade o tempo todo. Então, mesmo que ela não tenha um transtorno, mas ela tem um forte caimento em ser assim, pode ser uma pessoa que gera sofrimento para você, por causa da maneira dela de ser. E outra característica aqui pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade a ser criticada. E às vezes esse nome crítica, né, carrega às vezes um peso, mas às vezes uma crítica é uma coisa tranquila. Você apenas está sendo sincero com alguma observação que é importante para um relacionamento com outra pessoa. E todos esses aspectos e outros mais que podem haver no sentido destes, eles podem afetar pontos da sua vida, atrapalhos da sua vida, né? E observar no que isso pode estar te causando dor emocional. Então, o ideal em ser com o narcisista, qual é o ideal? É analisar a sua situação, analisar a sua vida, analisar como isso está sendo, como isso está acontecendo na sua vida, como as causas estão se dando, e as atitudes tomar bem pensadas e, com a ajuda do profissional, ou se você não escolher a ajuda do profissional, ser bem prudente no que você for tomar de atitude para você conseguir se libertar de tais sofrimentos.